Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora, nessa nossa primeira aula, nós vamos tratar sobre o conceito de educação, né? Para isso, eu indiquei para vocês o texto do Carlos Rodrigues Brandão. O Carlos Rodrigues Brandão é um teórico da educação e tem um livro que é clássico, chamado O que é a Educação, né? Nesse livro ele trabalha os conceitos ligados à educação, escola, um pouco da história da educação. E para nós, nesse momento, vai ser interessante a leitura do capítulo 1. Então, lá na nossa sala de aula, né, no ambiente virtual de aprendizagem, vai haver lá o link para você fazer a leitura do capítulo 1 do Carlos Rodrigues Brandão, O que é a Educação. Nesse material, o Carlos Rodrigues Brandão faz algumas perguntas a respeito da educação para que a gente faça uma reflexão, né? Para que a gente caminhe nesse sentido aí do conceito do que é a educação, né? Uma das coisas que ele apresenta é que existem muitas educações. Ele se pergunta, né? O que é educação, né? Educação. E ele mesmo responde: educações, né? Muitos tipos de educações. O texto vai apresentar para a gente uma carta de um indígena, né? Que o Carlos Rodrigues Brandão diz ser uma resposta, né? Desse indígena, desse líder indígena, a um convite feito por líderes lá dos homens brancos. Bem, nessa resposta, ele vai dizer sobre o tipo de educação, né? Ou melhor, sobre dois tipos de educação, né? Falando de um, ele acaba falando de outro também. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui, eu deixei já separado, só para a gente ver esse trechinho, que é bem interessante. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que eu possa compartilhar com vocês o texto, que, como eu disse, já deixei aqui pronto, né? Esse é o capítulo, né? Educação, educações, aprender com o índio. Muito bem, já deixei marcado aqui a primeira frase do capítulo, que é bem forte e bem significativa para nós. Ninguém escapa da educação. Ninguém escapa da educação. O Brandão tem razão nisso. Ninguém escapa da educação. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não está tratando só da educação escolar, né? Ele está tratando da educação como algo que ocorre na vida dos seres humanos. E ele vai complementar para que essa frase dele faça sentido, né? Ninguém escapa da educação, seja em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos. Todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Então, nesse sentido, ninguém escapa da educação. Talvez uma outra pessoa possa escapar da escola, não é mesmo? Ou, às vezes, por falta de oportunidades, por, enfim, alguma condição socioeconômica, a pessoa pode não ter a educação escolar, né? Isso ainda acontece no nosso país. Mas escapar da educação em si, mesmo essa pessoa que não tem a educação escolar, ela não escapa da educação. Por quê? Porque a educação está em muitos lugares, a educação ocorre de muitas maneiras, né? Na família, nos ambientes sociais, na própria vida, né? No viver e aprendendo, né? Ao longo do viver. Muito bem. E o Brandão diz assim: com uma ou com várias? É aquela pergunta que eu falei no início. Educação? Ele mesmo responde: educações. Pois bem, nessa perspectiva de educações, é o que ele em que ele traz a carta aí dos indígenas. Como eu disse, uma resposta aí desses líderes, desse líder indígena, né, a líderes políticos dos brancos. E aí abre aspas aqui no texto, lado esquerdo aqui da tela. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração.
Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm diferentes concepções das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Muito bem. Esse trecho ele é muito forte. Quero destacar aqui alguns trechos dentro do trecho, né? Eu acho que esse aqui é muito importante. Olha só, aqueles que são sábios, deixa eu marcar direito aqui. Aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. Aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. Isso é importante para nós. Diferentes nações, diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes povos vão ter diferentes concepções sobre as coisas, sobre o que é importante, sobre o que deve ser ensinado, sobre o que é importante para a sobrevivência, né? Então, a educação em si, ela vai ganhar contornos de mais importância ou menos importância, cada processo, dependendo da cultura em que ela estiver estabelecida. O índio fala mais disso. Na mesma carta ele vai dizer, olha, esses meninos que estudaram lá nas escolas dos brancos, formaram, aprenderam a ciência, mas quando eles voltavam, eles não conseguiam caçar, não sabiam caçar. Então, quer dizer, para uma diferente nação, para uma diferente concepção sobre a educação, seria mais importante caçar do que aprender a ciência, né? Então, vai depender, claro, de cada cultura, de cada situação. A pergunta é a seguinte, depois dessa fala toda, porque o índio vai depois, né, dizer assim, olha, eles não servem, eles eram totalmente inúteis, totalmente inúteis. Pois bem, ele pode até estar correto, né? Porque para aquela cultura, para aquele modo de vida, eles eram totalmente inúteis. Mas será que se os líderes, né, de Virgínia que recebem desse índio o convite, se eles mandassem os seus filhos para aprender lá com os indígenas, será que seriam úteis para a sociedade? Porque eles aprenderiam a caçar, aprenderiam a suportar o frio, aprenderiam a falar o idioma dos índios, eles aprenderiam a matar o inimigo, né? Como o índio descreve, aí o indígena descreve na carta. Mas daí na cidade, né? Em um ambiente em que isso não seria necessário. Esses jovens seriam também totalmente inúteis, né? Para a gente compreender, então, para que isso fique mais claro, nós temos que perceber que o conceito de educação, apresentado aqui pelo Carlos Rodrigues Brandão, está ligado à cultura, né? Ligado a cada cultura. E diferentes culturas vão ter diferentes concepções sobre as coisas. Uma coisa une todas elas, é que, independente seja os homens na cidade, né, ou sejam os indígenas, quando se quer criar um tipo de pessoa, se lança a mão de um tipo de educação. Então, mais adiante, ele vai falar sobre isso, né? Vou chegar aqui, ó, nesse trecho. O texto todo vale muito a pena, viu? Eu espero que vocês já tenham lido e, se ainda não leram, né, prestem atenção aqui
em cada trecho, porque isso é muito, muito interessante mesmo. Vou ler com vocês aqui, ó. Olha aqui, esse parágrafo, né? A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em uma sociedade. Formas de educação que produzem e praticam para que elas reproduzam entre todos os que ensinam e aprendem o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia, que qualquer povo precisa para reinventar todos os dias a vida em grupo e a vida de cada um de seus sujeitos, através das trocas sem fim com a natureza, entre os seres humanos, trocas que existem dentro do mundo social, onde a própria educação habita. Só para a gente aproveitar esse trecho, o que o Brandão está dizendo é que a educação ela terá um propósito, né? A educação vai ter um propósito, seja dos valores tribais, como ele apresentou, sejam as técnicas de trabalho, sejam valores sociais, enfim, quaisquer que sejam aí esses objetivos, a educação ela terá um objetivo. Quando ela é colocada à disposição de alguém, ela tem um objetivo. E aí, o Brandão vai nos trazer outro trecho importantíssimo. Olha só, ele diz, por isso mesmo, e os índios sabiam naquela carta, a educação do colonizador, que contém o saber do seu modo de vida e ajuda a confirmar a aparente legalidade dos seus atos de domínio, na verdade não serve para a educação do colonizado. Num sentido geral, nós temos que saber que, claro, a educação que aqueles homens de Virgínia estavam oferecendo para aqueles indígenas não vai servir, vai fazer com que eles sejam inúteis, não serve. Né? O contrário também, não vai servir a educação do modo de vida indígena para a vida desses jovens do estado da Virgínia. A questão aqui é que um tipo de educação serviria para um tipo de pessoas e dependendo do seu propósito, né? Quando a gente envolve aí uma questão que é de opressão, né, do colonizador sobre o colonizado, então esses senhores aí desses estados estavam querendo ocupar as terras dos indígenas, estavam querendo fazer com que os indígenas vivessem no modo de vida correto, né? E aí vão ensinar a língua deles, vão ensinar as concepções deles, a religião deles e tudo mais, para colonizar. Aí a gente tem envolvido aí um outro elemento, que é um elemento da educação, né, servindo ali para dominar, né, os povos. Muito bem. Aí o Brandão, ainda falando dos tipos de educação, ó, conclui aqui para a gente, para esse trecho. Assim, quando são necessários guerreiros ou burocratas, a educação é um dos meios que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. A educação ajuda a pensar tipos de seres humanos, né? Mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de passar uns para os outros o saber que os constitui e legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de produção de crenças, de ideias, de qualificações e especialidades, que envolvem as trocas de símbolos, de bens, de poderes, que em conjunto constroem tipos de sociedades. Esta é a sua força. Muito bem, o Brandão vai dizer que a força da educação está justamente nesse poder que ela tem de criar tipos de pessoas. E claro que criando tipos de pessoas, você está criando também tipos de sociedades. A educação, ela não resolve sozinha os problemas sociais, né? O Brandão vai dizer várias vezes no texto para nós, a educação é um dos meios, a educação é uma das formas. Ela não resolve
sozinha todas as coisas, mas a educação, ela tem uma força muito grande. A força de ser um dos instrumentos que vai criar tipos de pessoas, que vai fazer com que pessoas, né, pensem de um jeito específico, ajam de um jeito específico, porque para elas vai ser transmitido um tipo de educação. Né? Nesse sentido, elas vão ser úteis ou inúteis, elas vão ser pessoas que vão pensar sobre o que está acontecendo ou vão apenas agir por impulso e por aí vai. Né? Esta é a força da educação. Aí o Brandão vai dizer sobre a atuação do professor, a atuação do docente. Logo em seguida ele continua aqui, ó, o outro parágrafo. No entanto, pensando às vezes que age por si próprio, livre e em nome de todos, o educador imagina que serve ao saber a quem ensina, mas na verdade ele pode estar servindo a quem o constituiu professor, a fim de usá-lo e ao seu trabalho, para os usos escusos que ocultam também na educação, nas suas agências, nas suas práticas, nas ideias que ela professa, interesses políticos impostos sobre ela e através do seu exercício. A sociedade que habita. Esta é a sua fraqueza. Muito bem, ele fala aqui da prática da educação, de talvez um educador que esteja preocupado em transmitir, em ensinar aquele conteúdo que ele deve ensinar, que o estudante precisa aprender, né? Mas às vezes ele não se dá conta que talvez todo esse movimento, esse esforço que ele esteja fazendo, já seja resultado do tipo de ser humano que ele é, porque ele foi criado também. Ele também recebeu uma educação, ele também se educou para ser um tipo de pessoa dentro de uma sociedade. Né? E aí, nesse sentido, toda essa força da educação de transformar, de criar, né, um tipo novo de pessoa para que, enfim, nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, ele pode estar perdido nisso aí, né? Já que o professor ele está ali só reproduzindo o que ele recebeu anteriormente, né? Sem questionar ou sem dar a liberdade, né? A autonomia do estudante para produzir aí outras coisas novas. Muito bem, o Brandão vai dizer que isso é a fraqueza da educação, e ele está correto. Né? Mais adiante, nós vamos ver um pouquinho sobre a prática do docente. Né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela com vocês, voltar aqui somente eu falando com vocês, para dizer que é isso. Esse é o início aí do conceito de educação que apresenta para nós o Carlos Rodrigues Brandão. Né? O Carlos Rodrigues Brandão, ele, como eu disse, trata de uma educação que é uma educação ligada à cultura. Né? Essa educação ligada à cultura, como eu também já disse, ela vai tratar sobre concepções que podem ser diferentes ou não. Eu quero apresentar para vocês aqui um conceito de educação que é, digamos assim, um pouco mais técnico, né? Que é o conceito que é trazido por nós pelo Charlot, um outro teórico da educação, que apresenta o seguinte, olha, eu vou colocar na tela aqui, olha aqui, tá? Olha, pronto. O Charlot, ele traz para nós um conceito de educação que é muito interessante. Ele não discorda do que diz o Brandão. Ele só vai organizar, como eu disse, de forma mais técnica aqui o que é a educação, mas ele vai continuar no conceito cultural. Então vamos ler juntos aqui, né? Segundo o Charlot, a educação, então, ó, abre aspas, a educação é o processo por meio do qual um membro da espécie humana, inacabado, desprovido dos instintos e capacidades que lhe permitiriam sobreviver rapidamente sozinho, se apropria, graças à mediação dos adultos, de um patrimônio humano de saberes, práticas, formas subjetivas, obras.
Essa apropriação lhe permite se tornar ao mesmo tempo e no mesmo movimento um ser humano, membro de uma sociedade e de uma comunidade, e um indivíduo singular, absolutamente original. A educação é, assim, um triplo processo de humanização, socialização e singularização. Esse triplo processo é possível apenas mediante a apropriação de um patrimônio humano. Isso quer dizer que a educação é cultura em três sentidos que não podem ser dissociados. Muito bem, vamos entender com calma aí o que diz esse conceito do Charlot, né? É complexo, né? Vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Muito bem, para continuar falando do conceito do Charlot. Parece complexo, mas não é não. Eu tenho certeza que você vai entender com facilidade. O Charlot primeiro vai dizer, olha, nós seres humanos, quando nascemos, somos inacabados. Por quê? Porque a gente não consegue viver sozinho. E é verdade, né? Um bebezinho, se for deixado, ele não vai conseguir viver sozinho. Ele não consegue se alimentar sozinho, ele ainda não aprendeu a andar, né? Ele nem sabe o que comer, porque, enfim, alimento, né? Tem coisas que podem ser comidas, tem coisas que não podem. O bebezinho, quando é pequeno, bota tudo na boca, né? Quem tem criança pequena em casa, ou quem já conviveu com criança pequena aí, sabe disso, né? Aí, assim, ele não está preparado para viver sozinho, ele precisa da ajuda de um adulto. O Charlot vai dizer, essa ajuda do adulto, essa orientação que o adulto dá, cuidando da criança, já é a educação. Já é educação. Quer dizer, nós vamos precisar nos apropriar de uma cultura que já existe. Então, nós sabemos que pedaço de madeira não se come, né? Caco de vidro não se come, não se coloca na boca. Nós sabemos disso e nós vamos ensinar isso para as crianças. Há um patrimônio, já se sabe disso, já se construiu essa ideia. Isso vai ser transmitido para os mais novos. Lembrando, então, nós somos inacabados, né? A ideia de sermos inacabados, e é a educação que vai fazer com que nós fiquemos cada vez mais acabados, mas não acabados no sentido ruim, né? Acabados de acabamento, vamos ficando cada vez mais arrumados. Em que sentido? Porque a educação, ela vai nos permitir que sejamos seres humanos. Por isso que ele diz que um desses três processos, o primeiro processo, é a humanização. Daí tem a ver com esse bebezinho. Então, quer dizer, o que é que o ser humano come? Né? Nós sabemos, tem alimentos que a gente come, tem alimentos que não se podem comer. Alguns alimentos, inclusive, são comidos por outras espécies, mas que a gente não come. Eu falei da madeira, né? A madeira tem um inseto, né? O cupim, que come a madeira. Mas nós não, os seres humanos não comemos a madeira. O ser humano vai aprender, então, o que ele come, o que ele não come, o que pode, o que não pode. E isso vai torná-lo, por exemplo, um ser humano de uma espécie. O bebezinho, quando nasce, a gente sabe, faz muita sujeira, né? Aí troca a fralda, tira e põe fralda, até que ele aprende que ele pode usar o banheiro. Então, assim, o ser humano, ele precisa fazer suas necessidades fisiológicas, né? O bebê faz sem muito controle. Quando o bebê aprende a ter controle, ele vai começar a usar o banheiro. E aí ele vai, de novo, como eu disse, fazer parte de uma espécie. É uma espécie animal que come, dorme, né? Que faz suas necessidades como outros animais, mas que nós temos as nossas próprias regras. Né? Então, a humanização. Muito bem, essa é a primeira. A segunda é a socialização. Aí vai depender de qual sociedade essa pessoa está. Dependendo de onde ele nasceu no mundo, dependendo de onde essa pessoa, com qual família ela convive, né? Qual religião, qual história, essa pessoa vai ter um tipo de educação diferente. Esse tipo de educação diferente vai fazer com que ela seja socializada. Uma sociedade. O que significa isso? Aprender as coisas ligadas àquela sociedade. Aí é isso, o que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não é, o tipo de roupa adequado para cada situação, né? Como eu me comporto, o que eu faço, né? Esse tipo de coisa é a socialização. Eu vou estar ligado a uma sociedade, certo? Com regras, né?
de cada sociedade. Naquela história lá do índio, né, do indígena e do menino que era da cidade grande, por exemplo, lá do território de Virgínia, né, nós vamos ter duas sociedades. A dos indígenas tem um padrão de comportamento, como eles agem, o que para eles é mais importante, o que não é. Enquanto que para outra, lá dos brancos, né, de Virgínia, é outro comportamento, outra sociedade. Eles vão, né, ter comportamentos diferentes. Mas esse é um processo de educação. Ao mesmo tempo que eu aprendo o que eu devo comer, como eu devo usar o banheiro, né, ser um ser humano, ao mesmo tempo eu também aprendo a ser de uma sociedade. E qual seria o terceiro? O terceiro ele chama de singularização. O que é a singularização? A singularização seria a ideia de que nós temos condições de criar algo novo, né? O ser humano, diferente dos outros animais, ele tem a capacidade de criar algo novo, de ser único. É claro, se não fosse desse jeito, né, nós não teríamos tecnologia, nós não teríamos essa tecnologia aqui, né, para gravar a nossa aula, para estudar, enfim. O ser humano ele vai pegando o que já existe de informação, ele tem a capacidade de receber, né, o que já existe na história, no acumulado aí da capacidade humana, do que já foi feito, do que já foi produzido, e ele vai, com essas informações, poder criar algo novo, poder criar algo que ainda não foi feito. Nesse sentido, o Charlot, né, esse teórico vai dizer, o ser humano, ele, no mesmo processo, vai ser membro de uma espécie, humanização, membro de uma sociedade, socialização, e um indivíduo único, sem igual. Não há ninguém como nós, cada um de nós é único, certo? E isso acontece dentro da educação. Por isso que o Charlot vai dizer, a educação é um triplo processo, mas é um processo. Ela acontece, certo? Ela se desenvolve. Muito bem, eu mostrei para vocês esse conceito de educação, digamos assim, mais técnico, para que vocês tenham, além, né, daquela leitura do Carlos Rodrigues Brandão que eu apresentei, que é um texto clássico, né, mas ele é quase poético, né? É bonito. Quem leu o capítulo todo sabe do que eu estou falando. É bonito a escrita dele, e muito importante para a gente compreender a educação, tá bom? Mas também temos aí um outro teórico que é o Charlot, que vai apresentar a educação como um processo, a educação como um sistemazinho aí, né? De três variedades, digamos assim, né? 3 processos, tá bem? Então, o conceito de educação, isso tudo para a gente compreender o que é a educação, né? A educação, além disso, vai ser muitas outras coisas, mas pelo menos nós já começamos, né? Eu espero que você termine a leitura lá do texto do Carlos Rodrigues Brandão, tá bom? Quem quiser ler o texto todo, vale a pena ler o livro todo dele, que tem muita coisa bacana, e a gente também acrescenta aí esse conceito do Charlot para nossa leitura, né? O Charlot apresenta a educação de maneira mais técnica, mas concordando com o que dizia o Carlos Rodrigues Brandão. Assim a gente já avança bastante no conceito de educação. Para o nosso próximo assunto, que vai ser na próxima aula, nós vamos falar sobre o papel do professor, do educador, que vai estar ligado com aquilo que o Brandão disse no texto sobre a fraqueza do educador, a fraqueza da educação. Quem vai explorar isso melhor é o Paulo Freire, tá bom? E a gente vai chegar lá já na nossa próxima aula. Espero que tenha sido proveitosa essa nossa discussão aqui, esse nosso assunto, para que você entenda melhor aí sobre os conceitos de educação, e já eu volto com o outro tema para o nosso estudo, tá bom? Tchau, tchau.